Fala pessoal, eu tô de volta para falar dos principais filmes em cartaz para você ver em casa ou nos cinemas. Como na semana passada eu só falei de Oscar, hoje eu vou destacar alguns dos filmes que estrearam nas 2 semanas, ok? Vamos lá! Entrou em cartaz no dia 25 um filme lindinho chamado Visage Village. Ele foi exibido na Mostra Internacional de Cinema do ano passado, em São Paulo, e é um documentário dirigido pela Agnès Varda, que, para quem não conhece, foi um dos grandes nomes da Nouvelle Vague. Ao seu lado, também assina o filme um muralista chamado J.R., que propõe a ela uma viagem pelo interior da França, fotografando pessoas comuns e criando murais com esses retratos em fachadas, contêineres, caminhões, onde eles puderem colar. O interessante é que esse filme discute não apenas o poder da imagem e da autoestima, mas também a memória e o envelhecimento, já que os diretores são de gerações completamente diferentes. Recomendo muito para todas as pessoas de todas as idades. Outro filme que eu adoro e que entrou em cartaz é o drama The Post, A Guerra Secreta. O filme é do Steven Spielberg e tem a dupla dos sonhos, Meryl Streep e Tom Hanks. Ela interpreta a dona do jornal The Washington Post, uma mulher nos anos 70 que só assumiu o cargo porque seu pai e seu marido morreram e agora precisa tomar decisões difíceis em meio a um conselho que não a leva a sério. Mas essa é só a primeira questão do filme, porque o seu foco maior é a liberdade de imprensa e a briga eterna entre jornais e governos, que hoje se coloca mais relevante do que nunca. No caso, o filme conta a história real do vazamento de documentos sigilosos sobre a Guerra do Vietnã, mostrando que vários presidentes diferentes souberam que o país estava perdendo e mesmo assim continuaram enviando tropas para o outro lado do oceano. É claro que diante da publicação desses arquivos, a censura caiu matando. E é aí que entra a parte que eu mais gosto, o jornalismo como ele é. Claro que o filme tem um romantismo todo em cima do jornalismo heróico e tudo mais, mas na prática o que a gente vê é o dia a dia de uma redação. São repórteres se matando para dar conta de um documento enorme e complicado em pouquíssimas horas, são chefes se desdobrando entre os interesses dos anunciantes e o interesse público e um misto de camaradagem e competição entre os diferentes veículos. Então, se você gosta do assunto ou quer ser jornalista, assista The Post agora. Agora, entre as estreias deste fim de semana, a maior delas com certeza é o romance fantástico A Forma da Água. Eu já falei bastante dele na semana passada, porque ele recebeu 3 indicações ao Oscar e é o favorito nas categorias técnicas. O filme é a mais nova invenção de Guillermo del Toro, o ídolo nerd que fez Hellboy, O Labirinto do Fauno, Círculo de Fogo e A Espinha do Diabo. Nem preciso dizer que eu adoro os universos que ele cria. Mas, nesse caso, preciso admitir que a história não me impressionou. Ela acompanha uma faxineira muda que se apaixona por uma criatura que está sendo estudada no laboratório militar onde ela trabalha. É uma velha fera em tempos de Guerra Fria, com um toque de crítica social, um toque de cinefilia, tudo aquilo que a academia adora. Mesmo assim, para mim o filme vale a pena pelos personagens e principalmente pelos ambientes, que são de cair o queixo. Por fim, ainda falando de cinema, entrou em cartaz o filme mais polêmico da temporada, Todo o Dinheiro do Mundo, ou aquele em que eles apagaram o Kevin Spacey. Só situando para quem não tá por dentro das fofocas, Spacey foi um dos figurões acusados de assédio no final do ano passado. No caso dele, a reação foi um pouquinho mais agressiva porque ele foi acusado de abusar de garotos e não de garotas. Vocês sabem como é Hollywood. Enfim, o resultado é que ele foi demitido da série House of Cards, sumiu do mapa de Hollywood e foi substituído num filme que já estava praticamente pronto e do qual ele era protagonista. Ridley Scott, o diretor de Todo o Dinheiro do Mundo, chamou Christopher Plummer e regravou todas as cenas de Spacey com ele. Aí veio outra polêmica envolvendo salários e tudo mais, mas, enfim, o filme chegou aos cinemas. E a verdade é que sem todo esse auê, ninguém teria dado a mínima pra ele. Porque o filme é bem mais ou menos, pra não dizer coisa pior. Ele conta a história do sequestro do neto de um magnata que se recusa a pagar o resgate. Teoricamente, a protagonista é a mãe do menino, vivida pela Michelle Williams, que luta contra o ricaço para ter seu filho de volta. Mas o fato é que ela não faz nada, e ainda por cima tem um personagem genérico do Mark Wahlberg ali do lado para dar uma de herói. Ninguém merece, né?
Bom, para compensar essa ruindade, eu tenho uma dica fabulosa para você ver no stream. Eu sei que nem todo mundo vai gostar dessa, mas se você gosta de arte, vem comigo que a sua cabeça vai explodir. Eu tô falando de Manifesto, um filme que ficou famoso por trazer a Cate Blanchett em 13 papéis diferentes. E que já deve estar entrando em cartaz no Now, no Vivo Play, no Google Play e eu sei que já tá no iTunes. Eu digo que não é para todo mundo, porque esse é um filme, como o nome já diz, sobre manifestos. Ele, na verdade, nem nasceu como um longa-metragem, mas sim como uma instalação no museu, que evoluiu até chegar aos festivais de cinema. O que o diretor Julian Rosefeldt faz é pegar mais de 50 manifestos artísticos e políticos dos últimos 200 anos e amarrá-los de um jeito novo, nas falas de personagens exóticos e em contextos que muitas vezes contradizem o próprio discurso, criando uma crítica sobre a arte e sobre todas as regras que foram sendo impostas a ela ao longo dos tempos. Use your imagination, okay? É uma pequena pérola que vocês vão me agradecer depois de terem visto. Mas, repito, só se vocês gostarem muito de arte, ok? A crítica desse filme e de outros que eu mencionei aqui hoje já tá lá no site www.ufcinefilo.com.br. Semana que vem a gente tá de volta com mais dicas. Tchau, tchau!